sim, você deveria ter um journal. Hoje em dia a gente sabe muito que realmente tem uma certa modinha do journal que muitas pessoas falam. E na verdade tem algo bastante positivo em relação a isso. A questão é que um journal é uma ferramenta bastante valiosa em diversos processos que a gente tem na nossa vida. Acho que o único problema é porque em alguns momentos a gente passou a romantizar muito toda essa ideia de ter um journal, porque a gente precisa ter uma letra bonita, tem que ter imagens ou tem que ter um caderno específico e etc. Acho que isso é um pouquinho complicado porque a gente fica tentando achar uma perfeição na hora da escrita, o que não é tão necessário assim, mas querendo ou não a gente acaba fazendo isso. Mas tirando esse fato, eu acredito que é uma ferramenta bastante valiosa e esse boom do tenha um journal é totalmente positivo. Porque, sendo bem sincera, quando eu paro para observar alguns aspectos comportamentais mesmo, e de forma geral mesmo, eu entendo que por vezes a gente pode ter alguns comportamentos, a gente possa tomar algumas decisões que não são tão legais. Isso por conta que às vezes em um momento, sei lá, que a gente tá passando por um estresse, a gente acaba não pensando direito, ou melhor, a gente acaba por ter tantos pensamentos passando em um rápido e curto tempo que por vezes a gente tem essas certas atitudes. Mas obviamente não tem como você simplesmente parar no meio da situação e começar a escrever para tentar pensar melhor sobre ela. A questão aqui é você fazer isso anteriormente. Acredito que é o processo de autoconhecimento mesmo, sabe? Porque, por exemplo, você faz isso após esse momento estressante. É como se. Não é como se, é exatamente isso, na verdade. Você escrever sobre isso, sobre o momento estressante ou qualquer outro aspecto que você queira apenas de certa forma desabafar, digamos assim, a escrita ela vai contribuir bastante para a gente ver a situação em uma outra perspectiva. Porque por vezes a gente se deixa muito levar pelo nosso estado emocional. Então, quando a gente tá um pouco. A gente não está no nosso normal, digamos assim, a gente pode acabar também não vendo a situação como um todo. E quando a gente escreve, na maioria das vezes, a gente consegue ter essa perspectiva diferente, esse outro ponto de vista. E além disso, além da escrita nos proporcionar essa outra perspectiva sobre um determinado momento, a gente ainda tem também a contribuição que ela traz no processo de ressignificação mesmo. Na psicologia a gente usa muito esse termo, né? Que é basicamente você dar um novo significado para aquela situação ou para aquele momento que ocorreu e que de certa forma você pensar sobre ele pode ainda lhe machucar, sei lá, você não se sente tão bem. E aí a escrita é quando você faz esse processo catártico mesmo, que no caso o processo catártico é quando você bota pra fora, digamos assim, todos os sentimentos, todos os seus pensamentos sobre determinado assunto, determinada situação. É um termo da psicanálise mesmo. Enfim, quando você faz esse processo de escrita, isso também pode contribuir nesse processo de ressignificação. Mas é claro que a ressignificação é algo um pouco mais complexo, mas de forma geral eu costumo aplicar bastante essa visão de escrita para um processo de ressignificação. E claro, como eu já falei, no âmbito terapêutico, esse processo de ressignificação e etc., ele é muito mais complicado e requer uma estratégia para cada pessoa e etc. Mas ainda assim eu acho que a gente pode ter um pouco disso quando a gente faz esse processo de escrita, porque como eu falei no início, a gente tem essa outra perspectiva sobre o fato. E de certa forma, quando a gente ressignifica algo, a gente precisa voltar no acontecimento e realmente ver esse acontecimento de uma outra forma. Então eu acredito que a escrita tem sim um pouco disso. Por isso,
quando eu tô nesse processo de escrita, eu tento ser o mais sincera possível. Eu acredito que a gente tem que ser o mais sincero possível com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está sentindo ou com os nossos pensamentos mesmo. E assim, quando a gente está escrevendo, aquilo ali é um espaço nosso. Então, tecnicamente, ninguém vai ver, apenas você vai ter acesso àquilo. Então, é importante a gente escrever até mesmo sobre pensamentos ou sobre atitudes que a gente tomou que talvez não foram tão legais. E tá tudo bem, sabe? Até porque nesse processo de escrita a gente vai identificar espaços que a gente pode melhorar. Porque eu acredito que às vezes a gente pensa que o autoconhecimento é só saber sobre as coisas que a gente gosta. Mas o autoconhecimento também é saber que onde é que eu estou tomando atitudes que não são tão legais e onde eu posso melhorar. Porque, sejamos sinceros, ninguém é perfeito, todo mundo está apto a fazer e com certeza vai fazer alguns erros, vai falar coisas que talvez não sejam tão legais e tá tudo bem. A questão é o que você faz depois disso. Depois que você toma uma atitude ruim, o que você vai fazer? Você vai repetir ou você vai tentar melhorar? Porque depende também, às vezes você nem quer melhorar, você só quer manter aquilo e cada um com seu cada um, né? E assim, também é válido a gente pensar, não escreva só sobre coisas ruins, porque, por exemplo, quando você pode, se você quiser manter um journal só de emoções, de pensamentos que você quer acessar, você pode. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do journal, meio que não tem uma regra específica a ser seguida. Não é como se fosse um diário mesmo, onde você conta apenas dos acontecimentos que ocorreram no seu dia de forma muito concreta e é isso. O journal, ele é muito mais diversificado. E então, mas eu acho legal você também escrever sobre acontecimentos legais, acontecimentos bons que tiveram no seu dia. Porque assim você tira também essa perspectiva de que só tem coisa ruim acontecendo na sua vida, sabe? Porque eu também acho legal esse processo de escrever sobre um acontecimento muito legal que te deixou muito feliz. E aí você escreve sobre esse momento, você escreve o quanto feliz você estava, as pessoas que estavam com você. E eu gosto porque no futuro eu vou querer rever essas coisas, no caso reler, e eu vou ficar muito feliz, ó, nossa, esse dia aconteceu isso e eu estava feliz desse jeito. Então eu acho legal a gente também manter um certo equilíbrio entre eu vou escrever sobre tudo que eu estou sentindo, sobre as coisas ruins que aconteceram para aliviar esse meu estresse. Sim, mas eu também vou escrever sobre as coisas maravilhosas que aconteceram no meu dia. Saca? E como eu falei, o journal, ele é muito diversificado. E você pode testar diversos formatos, diversas letras, diversos designs que você quiser. Eu, por exemplo, eu tive um journal que eu escrevi à mão, só que a minha letra ficava horrível e eu não gostava muito. Até porque, às vezes, eu tinha a mania de escrever antes de dormir. Só que aí, por vezes, eu apagava a lâmpada e aí eu ficava com muito sono e não dava pra mim. E agora eu estou usando um journal no digital. Porque tem alguns sites que mantêm até o journal presinho, assim, tem um cadeadozinho e só você pode acessar. Mas tem pessoas que não confiam muito nesses sites e tal e preferem escrever à mão. E fica de cada um também. Mas, enfim, viu? Você pode fazer o que você quiser. O importante é que você, sei lá, escreva sobre as coisas pra tentar se conhecer, pra tentar identificar situações, olhar pra vida, às vezes, com uma outra perspectiva. E pensar melhor sobre algumas coisas. E quando uma situação semelhante àquilo que você escreveu acontecer de novo, de certa forma você já vai ter algo em mente sobre a forma como processar aquilo. Porque você já escreveu e você já identificou, já teve alguns insights sobre a situação semelhante. Eu costumo escrever pelo menos 3 vezes por semana. E, tipo assim, é algo que eu me comprometi. Eu vou escrever pelo menos 3 vezes por semana.
Mas pra quem tá começando, eu acho que é interessante escrever pelo menos um. Tipo assim, tire o domingo pra escrever sobre a sua semana, sobre algo que te estressou, sobre algum acontecimento bom. Escreva sobre algo bom. Escreva sobre algo bom. Enfim, 3 vezes na semana, no mínimo, eu escrevo, ou sempre que eu estou sentindo que eu devo escrever. Pra finalizar, é isso, sabe? Escrever é uma ferramenta que vai nos ajudar a entender diversos aspectos que acontecem na nossa vida. É sim uma ferramenta muito, muito valiosa, mas que não substitui o processo terapêutico, com um bom profissional, obviamente. Assim, escreva. Dê essas chances, assim, pra escrita, escreva. E no começo eu também não botava muita fé não, mas dê uma chance, dê uma chance. E pra quem tá começando também, eu acho que às vezes é um pouco difícil saber sobre o que eu vou escrever, né? E tem sites também que eles lançam prompts, que são sugestões de escrita para quem quer começar um jornal. Eu vou deixar um site que às vezes eu uso também para quem quiser começar. E aí você pode ir lá ver as perguntinhas que ele bota lá e você escreve com base na pergunta. Às vezes fica mais fácil de pelo menos tentar manter essa constância na escrita inicialmente. Aí depois você vai escrevendo sobre as coisas que você realmente quer, assim, um tópico específico. Até mais!